Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes também, sempre com devido respeito, né, galera? Vamos abordar nesse vídeo aqui os seguintes temas, galera. Será que agora o Zubeldia de vez vai dar sequência para a molecada? Inclusive hoje no jogo que vai acontecer lá no Paraguai pela Libertadores, a gente vai comentar aqui. E o prazo aí exatamente para jogadores considerados titulares, como Lucas e Oscar voltarem, tá, galera? O prazo aumenta agora, ou seja, tempo de recuperação maior, tá? E olha só, a imprensa culpando a torcida do São Paulo pelos jogos, né, pelos maus resultados que o time vinha vindo, pela instabilidade do time, né? Enfim, vamos comentar um pouco sobre isso aqui também. E pois é, aí a torcida dá uma resposta sensacional, né? A torcida que tá contratando o jogador no São Paulo. Olha que interessante. Vamos comentar isso aqui também, tá bom? E o Luan, hein, galera? Pois é, o Luan tá fininho, o jogador emagrece aí e tá de volta ao time do São Paulo, tá bom? E como ficou o grupo aí do São Paulo após os jogos de ontem também da Libertadores? A gente vai comentar também esse grupo do São Paulo Futebol Clube, beleza? A cirurgia do Caleri, né? Já deve ter acontecido, iria acontecer hoje cedo, né? Como que vai ser isso aí também? A gente pode ressaltar isso aqui um pouco, beleza? E olha só, gente, já começar aqui falando para vocês que o time do Libertad do Paraguai tem 3 jogadores assim, mas se a gente fala que os nossos são veteranos, imagina o deles, né? O jogo de hoje, por exemplo, eles têm, olha só, o Roque Santa Cruz. Quem lembra do Roque Santa Cruz? Eu, sinceramente, achava que esse cara já tinha até se aposentado. Eu jogava com ele no Play 2, no Play 1 lá, o Roque Santa Cruz, né? O centroavante. Ele tem 43 anos, está no Libertad do Paraguai. O Oscar Cardoso também, Cardoso, né? Ele tem 41 também, está no Libertad do Paraguai. E o Martin Silva, aquele goleiro também que era do Vasco, 42 anos. Olha só, um de 43, um de 41 e de 42. Pois é, mas recentemente a gente enfrentou o Alianza Lima no Morumbi, não é verdade? Com 2 jogadores de 40 lá, né? O Barcos e o Guerreiro, e a gente acabou empatando, demos aquela moleza lá, acabou empatando. Agora, São Paulo de novo pegando um time aí com 3 veteranaço aí, né? Só que olha só, o Libertad do Paraguai ganhou os 2 primeiros jogos dele, enquanto o São Paulo ganhou um, ganhou fora, né, do Tajeres, o Tajeres que perde para todo mundo, inclusive, é o patinho feio do grupo, e o São Paulo empatou em casa com o Alianza Lima. Então hoje o São Paulo tem a oportunidade de vencer ali, galera, e continuar sonhando com a primeira colocação aí no grupo, né? E olha os jogadores relacionados para esse jogo aqui do São Paulo. Olha só, esse jogo contra o Libertad. O goleiro é o Rafael, Leandro, o Jandrei. Cara, repararam que o Young sumiu depois daquela pressão da torcida querendo, pedindo o Young, Young, Young. Aí ele sumiu. Aí teve aquela lesão no tornozelo lá na pré-temporada, né, nos Estados Unidos e, ó, 3 meses já, nem ninguém se fala mais do Young, né? Tá aí, ninguém dá justificativa o que aconteceu com ele, né. Só espero que não tenha sido aí negociado aí, estão esperando chegar ao meio do ano, mas enfim, o Young sumiu, tá. O Leandro, né, ocupou esse lugar aí. E eu acho que o Leandro também não renovou ainda, né, então pode ser uma jogada da diretoria também. Aí nas laterais, Igor Vinícius, Cedric, Wendel, Enzo Dias e Patrick Lanza. Zagueiros, Juan Tressoldi, Alan Franco, Sabino e Ferrarese. O Arboleda tá fora desse jogo de hoje, tá, galera? Ele nem viajou. O Arboleda tá fazendo aí recuperação física, controle de carga, né? Foi poupado o Arboleda, tá? Informação oficial da diretoria de São Paulo, da assessoria de imprensa, né? Meio-campistas: Rodriguinho, Marcos Antônio, Bobadilla, Alisson, Negruti e Alves. Ó, o Luciano não aparece mais como opção no meio de campo. Cadê o Luciano? O Luciano tá aqui, ó. Atacantes: André Silva, Luca, Rian Francisco, Luciano Ferreira e Lucas Ferreira. Então, esse é o time do São Paulo, esse elenco do São Paulo que viajou aí, e o treinador Zubeldia e toda a sua comissão técnica, membros da diretoria, mas esse é o elenco do São Paulo para hoje. Aí, galera, que é o seguinte, tá? Eu imagino esse time aqui, quero saber a tua opinião. Esse aqui é o meu time, tá? O que eu acho, o do GE tá um pouco diferente, mas eu acho que ele vai com esse time, tá? Rafael, Juan Tressoldi, Alan Franco, Ferrarese na lateral direita, não o Cedric, eu acho que ele vai de Ferrarese, porque aí, ó, aí ele faz aqui 3 zagueiros, né? Disfarçando o Ferrarese como um zagueiro também, podendo sair pouco ali para lateral, como ele já fez em algumas partidas.
Na lateral esquerda, o Enzo Dias, Alisson e Marcos Antônio no meio-campo. Matheus Alves, eu acho que, pô, merece sequência, né? Brincadeira. O Lucas Ferreira pela direita, Ferreirinha pela esquerda e André Silva como centroavante. O meu time, e aí eu até acho que ele vai fazer isso, que é uma coerência para você ter um time mais veloz, um time forte fisicamente também, porque a garotada aí a gente já viu que eles têm condições, né? E mantendo ali a pegada também lá na frente, pressão e tal. E no segundo tempo ele pode usar ali os veteranos que ele gosta, né? O Luciano, apesar que não tem muito mais tantos veteranos assim, né? Eles estão mais no DM. Mas enfim, o que que você acha? O que que você mudaria aí? Eu coloco o Juan Tressoldi por ele ser um jogador mais rápido do que o Sabino, mais alto também. Lembrando, o time do Libertad Paraguai, ele é bom na bola aérea, tem lá os grandalhões lá também. Ficar ligeiro com o atacante de 43 anos, a gente sabe, né? Então não dá para vacilar também. Mas enfim, eu iria com esse time, quero saber a tua opinião, que time você colocaria aí? Deixa eu ver se eu tenho o do GE aqui. O GE, ele coloca esse time aqui, ó. Ó, esse é o do GE, tá? Ó. Rafael, Cédric Soares, Juan Tressoldi, Alan Franco, Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha, André Silva. O que que mudou aqui o meu time pro GE? O Cédric Soares, porque aí eu entro com o Ferrarese, eles entram com o Cédric Soares. É quase a mesma coisa, mas que para mim também é válido se ele entrar com o Cédric Soares, para mim até valeria mais ter um lateral do que um zagueiro improvisado na zaga. Comenta aí o que vocês acham também, beleza? E olha só, então, ou ele vai com esse time aí tendo uma molecada, ou ele vai voltar com os veteranos ali, com o time mais lento. Veteranos que a gente fala assim. Ele agora podendo colocar o Luciano no ataque, galera, ele pode. Ele pode optar colocar o Luciano no lugar do Matheus Alves ali, que para mim seria um erro dele. Para mim seria um erro do Zubeldia se ele fizer isso aí. Eu acho que nesse momento, e ele pode fazer o quê? A dobradinha que ele já fez também, Ferrarese e o Cedric lá na direita. De novo, na minha opinião, eu acho que seria um erro a escalação desse jeito. A gente nunca acerta a escalação do Zubeldia, então eu não vou acertar. Se eu acertar aqui é um milagre, porque a gente sempre erra por um ou por dois, mas vamos ver qual que é esse time que vai enfrentar o Libertad. Detalhe, tá, galera? Ontem o Alianza Lima venceu o Tajeres, então assim, o Libertar tem 6 pontos no grupo, o São Paulo tem 4 e o Alianza Lima 4, o Tajeres 0, tá? Caso o São Paulo empate hoje, aí o São Paulo fica com 5, o Libertar com 7. Se o São Paulo vencer, o São Paulo vai a 7, né? E deixa o Libertar em segundo com 6. De qualquer forma, uma derrota deixa o São Paulo ali já empatado com 4 pontos ali com o Libertar e com o Alianza Lima, e aí aquele risco de classificação. Então, hoje uma derrota é catastrófica e vai ser, né, muito prejudicial aí para quem quer terminar em primeiro do grupo. Eu, como sempre, acredito na vitória do São Paulo. Acho que o São Paulo vence lá por 1-0, um golzinho chorado, mas alguma coisa vai acontecer, a gente vai vencer. Né? Não dá para chegar lá e jogar com medo, né? Se falar, é Libertadores, mas por favor, é Libertadores, mas é o São Paulo também, tem condições de chegar lá e ganhar do Libertad do Paraguai. Sendo que antes de começar, todo mundo dizia que o bicho papão seria o Tajeres. Aí o Libertad do Paraguai está surpreendendo aí e é o líder do grupo, hein? Quem diria, beleza? Olha só, gente, deixa eu pedir para você deixar o like antes que eu esqueça aqui, quer dizer, esqueci, mas estou lembrando. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o nosso vídeo, dá aquela moral. Se quiser se tornar membro aí do canal por apenas R$ 4,99, aí embaixo tem a opção para você virar membro, faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Se tiver alguém aí que virou membro, que é membro do canal, como a gente está sempre trocando ideia aí nas mensagens, comenta aí para eu mandar para você o link para você entrar para o grupo também de WhatsApp, beleza? Tamo junto sem perder tempo. Olha só, galera. Agora a imprensa disse que o problema é o torcedor do São Paulo que é muito exigente, cobra demais, o torcedor fica pedindo os garotos não estão prontos. Pois é, né? É, meu amigo, a imprensa queimou a sua linguinha. Sim, queimou, porque quando eles diziam que os garotos não podiam entrar, na outra semana entra Lucas Ferreira, entra Matheus Alves, já entrou um pouquinho o Rian Francisco, ele iria colocar o Luca. Tudo bem, pode ser até por uma necessidade, até porque talvez se tivesse lá o Rato, Nestor, Michel Araújo, esses jogadores, talvez o treinador optaria por esses jogadores. Mas tudo bem, eles não estão mais. E quem ele teve que usar? Os garotos. Então, assim,
Aqueles garotos que não estavam prontos, não, vocês estão errados, imprensa, os profissionais da imprensa. Vocês sim estão errados, né? Porque ele colocou os garotos. O Beldia teve que colocar os garotos, querendo ou não. Então a torcida do São Paulo que está contratando, porque se não fosse a torcida, não teria Lucas Ferreira, não teria Matheus Alves, não teria Rei Francisco, teria Luca, teria ninguém, porque eles estariam apostando nos veteranos e o São Paulo estaria com aquele futebol de toquinho para trás, aquele futebol mais lento. E detalhe, galera, os veteranos vivem mais no DM do que propriamente à disposição do treinador. Então, mais uma vez, só para reforçar aqui, a imprensa erra e erra feio. Quando ela diz que o torcedor do São Paulo é exigente, sim, o torcedor do São Paulo é exigente, o torcedor do São Paulo cobra, sabe por quê? Porque ele corresponde, porque ele mais é um dos torcedores que mais lota os estádios no Brasil. E outra coisa, né? É como não ser exigente com um time que em 20 anos ganhou um campeonato paulista e é um time gigante como o São Paulo. Sim, vocês já pararam para pensar que o campeonato paulista que nós ganhamos depois de 2025, 2005, São Paulo só ganhou em 2021, galera. Então, assim, 20 anos você ganhar um campeonato paulista, onde praticamente só 4 times disputam, é pouco demais, né? E se você parar para pensar que 2008 para cá são 17 anos, né? 16 pelo menos, o São Paulo não ganhou mais nenhum brasileiro. Se de 2005 para cá o São Paulo não chegou em nenhuma final mais de Libertadores. Então, sim, o torcedor do São Paulo é exigente, tem todo o direito de exigir, de cobrar, para que esses profissionais que estejam aí na diretoria façam o melhor para o São Paulo. E a imprensa, vocês estão errados. Sim, o torcedor do São Paulo é exigente e cobra, mas o torcedor do São Paulo é o que mais colabora com a instituição e com o time hoje em dia. Então, sim, eu sou exigente, eu cobro porque exatamente eu quero o melhor para o meu time. Agora, a imprensa clubista aí que cobra, que torce para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Corinthians, vocês não precisam ser exigentes. Vocês estão ganhando mesmo, né? Vocês estão de boa, vocês estão torcendo para cada vez mais o São Paulo ir para o buraco, então continua aí. Mas o torcedor do São Paulo, a gente até alerta, não caia nessa da imprensa, não, galera. Não caia nesse papinho da imprensa, porque a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, comparecendo e cobrando, tá certinho, beleza? Torcida São Paulina, é isso aí. Agora, se não fosse a torcida, como eu falei aqui, né? Ou seja, esses garotos não estariam aí jogando. Praticamente o Zubeldia ganhou 3 reforços. Ele ganhou o Lucas Ferreira, o Matheus Alves e o Rian Francisco. Ele não usa o Rian Francisco, mas é potência, é promessa. Ele tá lá. Então, tem essas opções. Além do Henrique Carmo, que agora tá machucado, machucou o tornozelo o Henrique Carmo, tá, galera? Tá fora aí, tempo indeterminado para voltar também, não tem prazo. E também ele tem agora a opção do Luca também. Quem que coloca esses jogadores lá? É a torcida que fica cobrando e pedindo, porque a torcida fala assim: chega de jogador veterano, chega de jogador velho no São Paulo, chega de jogador que só chega para ficar encostado, né? Então é por isso que a gente também pede um basta aí nesses veteranos no São Paulo. E olha só, se você olhar o histórico de lesão, por exemplo, do Luiz Gustavo, deu uma passadinha aqui rapidinho. Cara, o Luiz Gustavo, é assim, ó, lá nos times que ele jogava antes, ele ficava assim, 8 dias fora, 18 dias, 28 dias, 10 dias, 9 dias. No São Paulo é 66 dias, 71 dias, agora já tá 21, que ele teve um problema pulmonar, é bem verdade, vai decidir, né, se ainda vai continuar jogando bola, mas eu tô falando dos problemas que ele teve de lesão, é quase 3 meses para se recuperar. Aí você vai aqui também no Lucas, aí o Lucas lá, era assim, ó, 8 dias fora, 11 dias, 22, 18, né? Teve o mais grave dele foi no PSG, onde ele ficou 57 dias fora. Aí ele já teve uma lesão no São Paulo, ficou 42 dias fora, outro 26 dias fora, agora já tá 44 não, já tá 53 dias e por aí vai. Aí você pega o Thiago Mendes, que o São Paulo quer trazer também aí no meio do ano. Aí você pega lá o Thiago Mendes, ó, aí ele ficou 28 dias fora, 39, 43, né? Agora a última lesão dele, 150 dias aí, 5 meses praticamente fora o Thiago Mendes, né? Ele que tá sem jogar, na verdade, né? Ele que teve essa lesão, a última lesão em setembro do ano passado, galera, e ele ficou pronto, recuperado até 31/1. Então ele ficou ali, ó, 4 meses. É que aqui conta com 140 dias, mas ele ficou quase 5 meses fora e não tá jogando lá o Thiago Mendes. Então, aí espera lá, ainda tem o Oscar, né, que, por exemplo, lá na China, aí você olha, começa a olhar o histórico do Oscar,
Ele teve a lesão mais séria, foi no Chelsea, 14 e 15, né, ali 2014, 2015, 61 dias fora, 2 meses. Aí beleza, aí depois, olha, no Chelsea mais 30 dias fora, 10 dias, 20 dias, tal. Aí na China ele teve uma fratura no pé, ficou 43 dias fora. Aí vem para o São Paulo. Para o São Paulo, uma lesão na coxa, 44 dias. E por aí vai, estimativa, 44 dias. E vai aumentar. Porque o Oscar e o Lucas não voltam agora esse mês. Para quem disse que eles voltariam aí no jogo contra o Santos, o Lucas, tal, pronto para a Libertadores, não. Se o Lucas puder ser relacionado, vai ser na semana que vem. A gente está falando já de maio, galera. Já maio. O que eu tô falando assim? O que eu quero dizer com isso? Pô, são bons jogadores, a gente gosta dos jogadores, sim, a gente gosta. Pô, mas chega dessas contratações, né, ô, diretoria? Dá oportunidade pra molecada. Quem tá salvando é a molecada, quem tá correspondendo é a molecada. Pô, dá mais oportunidade pro Rian Francisco. Tem outros jogadores na base também. A ideia é essa, cara, e potenciando isso aí. Se é para trazer um jogador aí, repito, eu era a favor do Thiago Mendes, hoje já sou contra. Tá? O jogador tá parado, o jogador com histórico de lesão aí já 33 anos, já começa aí pro final de carreira. Eu acho que a gente não precisa desses jogadores. Desses jogadores aí você tem o Pablo Maia para se recuperar, tem o Hugo para se recuperar, tem o Matheus Ferreira que tá lá no sub-20, tem agora a volta do Luan também, quer dizer, é para se pensar esse planejamento da diretoria do São Paulo de pensar no bom e barato. Bom, o barato entre aspas, né? Porque são muito caros. Então eles ficam buscando as oportunidades de negócio. Inclusive sobre os reforços do meio do ano, do Thiago Mendes e também do atacante. Quem será esse atacante? Se fala aí dos encostados, só um alerta. Eu estou fazendo todo dia esse alerta aqui para que dê mais oportunidade para esses jogadores jovens que a gente tem na base, do que trazer jogadores veteranos em final de carreira para viverem mais no DM do que ajudando o time. Hoje, não é Lucas, não é Oscar, não é Caleri, não é o Luiz Gustavo, não é o Luciano, não é o Arboleda, não são esses jogadores que estão jogando e que estão aí salvando a cabeça do treinador. São os jovens, criticados ou elogiados, oscilando ou não, são os jovens que estão entrando e estão ajudando o São Paulo Futebol Clube. Vale essa reflexão, São Paulo, tá bom? Comentei, falei do Luan, inclusive, comentei com vocês que ele emagreceu, né, galera? Pois é, o jornalista Alexander Vieira trouxe aí mais cedo, né, que ele, inclusive, emagreceu aí 7 quilos, o Luan, né? Pois é, tava acima um pouquinho do peso, perdeu um pouquinho ali de um pouquinho de gordura, 7 quilos. Luan, pois é, tá de volta. Ele não está inscrito na Libertadores, ele pode ser inscrito, tá, galera? Ele não pode jogar Libertadores até terminar a fase de grupo. Ele pode ser inscrito depois, a partir das oitavas de final. Mas Copa do Brasil, que semana que vem, dia 29, tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro no final de semana contra o Ceará no sábado, lá no Ceará, o Luan pode ser relacionado. Então pode ser uma novidade aí no time, já que Alisson e Marcos Antônio estão jogando todos os jogos. Atenção para essa sobrecarga também, comissão técnica aí do São Paulo. O Marcos Antônio e o Alisson estão jogando todos os jogos. Vamos nos atentar para isso também, beleza, galera? É isso. Já falei aqui do grupo, falei do Luan, a torcida, né? Que é a torcida que está contratando no São Paulo, que está colocando os jogadores jovens aí. É porque assim, né? Tem uma parte da imprensa também que fala que o elenco do São Paulo é fraco, né? Que o elenco é pequeno. Já comentei aqui para vocês essa quantidade, essa qualidade do que se trata o elenco do São Paulo. Então, a cada dia que entra um, vai mostrando que qualidade tem. Basta o treinador saber usar em que posição ele vai precisar usar, né? Tudo bem, você não tem o Rato, você tem o Lucas Ferreira, ok? É aquela coisa, ó, você não tem o Nestor, você tem o Oscar machucado, mas você tem o Matheus Alves ainda por cima. O Rodriguinho também aparece agora como opção, tá recuperado. Então vai quebrando nessa narrativa de que não tem elenco. Elenco tem, pode não ser craques consagrados, mas o elenco tem e o treinador está usando o que tem aí nas suas mãos, tá? Prazo para o Lucas e o Oscar voltarem, já comentei aqui com vocês, vai demorar um pouquinho mais agora também, vai ficando para maio, tá, galera? Não vão voltar agora, esqueçam, eles não voltam agora, então a garotada aí deve continuar dando conta do recado, tá? E deixa eu falei já dos jogadores aí do Libertar, o Caleri, né, que inclusive
passaria hoje, eu acho que já passou hoje cedo pela cirurgia, ou tá acontecendo nesse momento que eu tô gravando, que é cedo aqui o vídeo, né, mas seria hoje a cirurgia do Caleri, vai ficar de 6 a 8 meses aí parado, né, retorna só em 2026, então assim também não adianta contar com o Caleri, vai ter que contar aí com o que tem. O Zubeldia já disse que deve improvisar o Luciano também como 9, o André Silva segue como titular, Rian Francisco deve e tem que ganhar oportunidades também, né? O que vocês acham? Comenta aí também. Gente, deixa eu falar para vocês de ontem aí. Lembra ontem quando eu perguntei para vocês, galera, qual o desenho, né, que vocês mais gostaram ali na década de 80 ali? Eu coloquei o Thundercats, o He-Man e a She-Ra. E quem venceu, a que a galera mais disse que gostou, tá aí, foi o Thundercats, né? Cara, deixa eu ver se eu lembro o nome de todos aqui, galera. O Panther, acho que é Panther, né? Panther, a Chitara, o Snarf, o Lion, o Tiger, o Willy Kit, Willy Cat, não lembro o nome do pai deles, cara. O Munra é famosão, né? Não lembro o nome do pai deles, acho que é Chaga, acho que é isso. E agora não lembro o nome da casa deles, agora me deu branco ali, como que é o nome? Eu ia falar Castelo de Grayskull é do He-Man, pô, agora eu não lembro. Hum, Toca dos Gatos? Eu acho que é isso, né? Toca dos Gatos, né? Acho que é isso, Toca dos Gatos. Olha só, lembrando aqui, tá, galera? Não pesquisei nada, cara. Assim, porque é que a gente conhece, então fui lembrando aqui. Mas vê aí, é isso mesmo? Tem alguma coisa de errado aí? Tá tudo certo os nomes que eu falei aí, beleza, tá bom? Aí na quinta-feira, amanhã, quando a gente fizer o vídeo amanhã, aí eu volto com uma outra enquete aí de entretenimento pra gente brincar um pouco aí, beleza? Deixa o placar de vocês para o jogo de hoje. Ah, detalhe, o jogo vai passar na Globo e na ESPN, às 9h30, a Globo TV aberta, né? ESPN, Disney+, aí, né? Passa a partir das 9h30. São Paulo e Libertad do Paraguai, Libertad e São Paulo, tá bom? A gente vai acompanhar esse jogaço aí. Tomara que o São Paulo vença, né, cara? Trazer um pouquinho de tranquilidade. Eu tô louco pra comemorar 3 vitórias seguidas, coisa que eu não consigo ver. É assim, ganha uma, perde uma, empata uma, ganha uma. Por isso que fica essa instabilidade e a pressão para cima do Zubeldia. Eu tô louco pra gente falar, poxa, ganhamos 3 seguidas. E detalhe, falar em instabilidade, vocês viram aí, para quem queria o Dorival no São Paulo, o Dorival tá indo pro Corinthians, né? Teve reunião hoje tem uma reunião de novo, parece que vai fechar aí com o Corinthians, a mídia tá dizendo aí que é coisa de 1,5 milhão que ele pediu. Dorival deve ser o treinador do Corinthians. Aí tem uma coisa interessante em Dorival virar o treinador do Corinthians. Sabe o que é? Por exemplo, o Corinthians tá mal? Tá mal. Vai chegar um treinador que tinha uma galera pedindo no São Paulo, que é que daria jeito, melhoraria o São Paulo. Ou seja, ele vai estar no nosso um dos principais rivais. Cara, de certa forma para você analisar então Dorival, você vai analisar. Se o Corinthians der um salto de qualidade, você vai falar aí, tá vendo, ó? Aí todo mundo vai falar, tá vendo? Olha só, deveria ter contratado Dorival. Se ele não for bem, aí vai ter o outro lado. Aí, tá vendo? Técnico ultrapassado, não serve mais. Era bom ter ficado Zubeldia mesmo, Dorival não dá. Então vai ter esses dois lados aí pra gente discutir também, não é isso? Enfim. Comenta aí também o que você acha, fica à vontade para comentar. Tamo junto, a gente vai assistir o jogo hoje, então 9h30. Eu vou fazer o pós-jogo, tá, galera? Mas não live. Eu vou fazer o vídeo de pós-jogo depois do jogo, óbvio, né? Às 11h30 da noite. Vai chegar a notificação para vocês. Se não chegar também, se você entrar no canal, você vai conseguir acompanhar aí, valeu? Tamo junto, como sempre. Vamos São Paulo. Forte abraço. 1-0 para nós hoje na Bacia das Almas. Gol do Matheus Alves. Tamo junto. Não, 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 não. Gol do Ferreirinha. Mais um do Ferreirinha. Isso. Aí vai ser o sexto dele, né? Vai ser o sexto. Para que todo mundo. Para que o Neto vá lá fazer o programa dele lá de tanga o mais rápido possível, lá para ele pagar a promessa. Já que ele disse que o Ferreirinha não faria 10 gols no ano, né? Então faltam o quê? Faltam 5. Vamos lá. Vamos, Ferreirinha, para cima deles. Tamo junto, galera. Valeu. Vamos, São Paulo.